Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Léo Cruz, do Pensando Agilidade, e eu estou trazendo aqui o segundo episódio do podcast do Pensando Agilidade com a minha querida amiga de anos, posso falar assim, a Solange da Canastra. Ela é Solange da Canastra não porque ela joga canastra ou porque ela nasceu na Serra da Canastra, não, mas ela é Solange da Canastra. E ela vai falar um pouco mais também sobre maternidade e agilidade, trazendo ainda nesse tema devido à Semana das Mães. A gente está fazendo uma homenagem para algumas mães, claro que tentando homenagear também todas as mães que estão aqui no mundo da agilidade. Solange, seja muito bem-vinda, se Obrigada. apresente, fala um pouco de você, para a gente poder começar o nosso podcast. Vou começar já falando dessa história do canastra aí, né? Não só porque eu gosto muito de queijo de canastra, mas eu sou mineira lá de Minas, que é o cidadezinha no pé da Serra da Canastra. Eu sou mãe do Davi, tenho 4 aninhos. Eu sou de formação da área de TI, né? Venho trabalhando há um tempo aí com a parte de liderança. É um prazer estar aqui, eu acho sensacional poder falar de maternidade e trabalho, principalmente quando a gente fala dessa área de TI, de agilidade. Legal. E vamos para começar nosso bate-papo, vamos entrar aí no tema de como que era a Solange antes de ser mãe, no ambiente de trabalho, e como que vivia, o que comia. Não, brincadeira, não é muito importante aqui. Ótimo. Bom, então vamos lá. A Sol, de antes de ser mãe, lá no trabalho, era uma loucura. Assim, era trabalho. Já cheguei a ficar 34 horas direto numa missão em um país. Então, assim, era bem comum viajar para a América Latina, passar mês, 15 dias. Teve uma missão que eu fiquei 5 meses e meio, né, trabalhando no outro país, porque a minha ligação aqui no Brasil era o meu marido, né? Então, tinha filho, era uma coisa mais livre, era mais amigos, festa, o trabalho, eu tinha mais tempo para me dedicar ao trabalho, e eu vou te dizer até que não era um pensamento do tipo, vou ficar mais, vou ficar menos, era tão livre, era tão de sentimento de dentro, porque é como se eu não tivesse um outro compromisso. O meu compromisso era estar ali, crescer ali, fazer parte e fazer tudo aquilo acontecer, né? E aí, de repente, eu descobri que eu estava grávida. Eu sempre fui uma mulher muito independente. Isso vem de criação, desde a época da minha mãezinha lá. Quando eu falo de independente, independência de trabalho, independência financeira. Então, assim, para mim era inconcebível a minha vida mudar por causa de uma criança. A criança deveria se adaptar a mim. Afinal de contas, ela vem depois de mim, certo? Então, as coisas mudam quando você descobre que tem um serzinho aqui dentro, né? E Ah, quando eu descobri. não, não, é legal você pôr esse ponto, porque é falar, as coisas mudam quando você descobre que tem um serzinho aqui dentro. Eu imagino. Não sou pai ainda, não sei como que vai ser no futuro, mas você, como que foi a sua escolha pela maternidade? Assim, quando você se sentiu realmente que e caiu a ficha, pô, você é mãe, e agora? Né? Porque eu te conheci ali no BNP Paribas, eu acho que você Uhum. não tinha, o Davi não tinha nascido ainda, né? Não, não tinha. E como que foi para você escolher isso? Então vamos lá, né? A minha vida não mudou muito enquanto o bebê estava aqui dentro da minha. Aqui é diferente. Era meu amor, era minha vida já, né? Desde que a gente começa a sentir o bebê, ouvir o coração, é uma loucura, é um amor absurdo. Mas ele ainda estava aqui, eu segui trabalhando, trabalhei até uma semana antes do parto. Eu fui. Minha médica chegou a falar que se eu não me afastasse, ela ia ligar no RH da minha empresa
e pedi para eles me afastarem, porque eu gostaria de ficar ali, continuar trabalhando. E aí, de repente, nasceu aquele ser. Eu fiquei os 6 meses de licença maternidade vivendo 24 horas com aquele ser. Peguei um mês de férias obrigatórias, eu estava com tempo para vencer, eu tive que tirar. E aí eu voltei para o trabalho. Mas peraí, Uau! vamos lá, é muita informação. Peraí, você trabalhou até uma semana antes do parto. Sim. Então você tinha essa mentalidade extremamente workaholic. Não era nem workaholic, é que para mim nada tinha mudado. Eu É, gostava de estar lá, eu queria estar lá, eu queria pertencer, eu queria entregar. Não é nem que eu fazia horas e horas e horas, mas eu pertencer àquele espaço do trabalho era uma coisa que fazia parte de mim. entendi. E, E me fala assim, o seu relacionamento, digo assim, de trabalho, tá? Antes de Sol ser mãe e Sol como mãe, né? então, Sol estava gerando ali o Davi ali curtindo mês a mês, tudo. Como que era ali? cara, era exaustivo, mas é um sentimento que a gente nunca experimenta antes de ser mãe, né? É um amor único. A gente fala que quando a gente tem filho, ele é o último amor, que a gente nunca mais vai amar nada e ninguém mais do que um filho, a não ser outro filho, né? Então eu vivi aquilo intensamente, e era exaustivo, exaustivo. Mas pensar em ficar longe do meu filho era algo que me doía. Eu voltei para o trabalho depois de 7 meses e eu chorava todo dia que eu ia embora. E quando eu chegava, eu fiquei assim um desespero. E eu consegui no trabalho fazer um horário diferenciado para que eu conseguisse ficar mais com o bebê, mas mesmo assim não era o suficiente. Aí vem aquele negócio. E aí? Trabalho ou casa? E aí vem a sociedade, né? Porque a mãe, ela tem que conseguir trabalhar fora e ficar em casa. Ela tem que ser autossuficiente, ela tem que ser independente, ela tem que voltar para o trabalho, ela tem que deixar a criança na creche ou com os avós ou com a babá. Não tem que, não tem que. Isso vem do coração. Eu sendo uma pessoa que gostava de estar no trabalho, gostava da minha, da minha independência financeira, e, e aí eu falei, caramba, e agora? Eu não quero ficar longe dele. Foi muito difícil essa decisão, mas aí eu defini que eu queria. Então você fez E uma escolha eu de fiz se uma afastar do escolha. trabalho, se afastar do ambiente que você Tudo, tudo tudo, para se para dedicar ficar naquela 100% vida exaustiva de cuidar de filho. E para quem volta, também tá tudo bem. Tem mães que preferem voltar porque é realmente exaustivo. E tem mães que preferem ficar, mas financeiramente é impossível, né? Então é uma junção de várias possibilidades que a sua vida ou o seu parceiro consegue trazer para dentro de casa para que você consiga tomar uma decisão dessa. Ah, só, mas você se arrepende? Zero. Não me arrependo. Hoje a gente vive um momento diferente, né? Hoje você consegue trabalhar de casa. Então, você consegue meio que viver e acompanhar, né, o crescimento e a evolução do filho. Naquela época, né, de 4 anos atrás, a gente não tinha ainda a pandemia. Então, ou eu ficava no trabalho, saía de casa com o neném dormindo, voltava com o neném dormindo e eu não ia acompanhar a evolução dele, ou eu ficava em casa e via os primeiros passos, ouvia a primeira palavra, pegar no colo o máximo que eu pudesse, máximo, eu ficava o dia todo com ele no colo, eu amava aquele serzinho, né? E, e eu tomei essa decisão, logo depois veio a pandemia, né? Então eu acabei não voltando para o trabalho, porque não estava mais para deixar a criança na escola. O home office era, mas não era, era, mas pode ser que volte amanhã, né? A gente não saía de casa, e aquela loucura toda, e eu fui ficando. E se passaram 4 anos. os 4 anos. 4 anos dedicada como mãe.
É claro, né, que eu tinha, eu brinco que eu tinha um anjinho na minha vida, o nome dela, ela era minha ex-líder lá na Cardiff, né, que é a Luísa Escobar. Ela faz um trabalho muito legal de treinamento de liderança com o Manager 3.0. A gente chegou a fazer atividades e aplicar o Manager 3.0 juntas lá no time, e a gente fez muito bem essa parceria lá dentro, né? Escolheu bons frutos. Então, por esse motivo, a gente começou a levar isso. A gente fala que a gente levava sementinhas, né, para outras lideranças, para outras empresas. E eu tinha esse trabalho fora a maternidade. Então, fins de semana, normalmente os cursos aconteciam sábado e domingo, ou à noite, durante a semana, que era fora do horário comercial, né, porque Uhum. a Lúcia viu trabalhando, que foi, eu brinco que esse trabalho, além de me trazer um pouquinho de liberdade financeira, ele me trouxe também sanidade mental. Além de manter o networking, você sai de casa, você almoça fora, você fala de outras coisas que não assunto de bebê com outras mães, né? Então, para as mães que fazem essa escolha de ficar em casa com a criança, é legal ela conseguir se organizar para uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, fazer parte de um meetup, tentar ir presencial para sair de dentro de casa, né? Porque quando a gente faz aqui, fica a criança aqui, mãe, mãe, mãe. E quando você sai, você fala com outras pessoas, e isso vai te deixando, como que vai te preenchendo de outras formas, intelectual, e também porque você traz aquela sensação de que você ainda está no mercado. Isso é um problema muito grande de quando as mães saem e querem voltar, né? Porque você fica muito naquela vida mãe e você fala, ops, e agora? Vou voltar, mas eu vou voltar como? Uhum. Né? Vou voltar onde? Você se sente literalmente perdida quando você fala de volta, né? Eu agora estou voltando para o mercado de trabalho depois de 4 anos. Não fiquei totalmente parada, mas agora eu quero voltar para uma empresa. Eu brinco que é para aquelas responsabilidades diárias com o salário mensal, né? Aham. E aquela vida, né? Working mesmo, né? Eu sinto falta, não vou dizer que eu não sinto falta, principalmente agora que meu pequeno vai para a escola e eu tô fiquei meio, ops, onde eu tô, para onde que eu vou, né? Como diz Você o está mundo. fazendo uma ressignificação, né? Porque você, primeiro momento, trabalhava muito. Aí, num segundo momento, escolheu estar ali com o Davi no dia a dia, ensinar ele, educar ele e tudo. Agora, tá voltando o seu olhar para o trabalho. E, claro, que você traz uma bagagem e, consequentemente, tem seus ganhos quanto à maternidade e Isso quanto, é. quanto à profissão. O que que você aprendeu sendo mãe que você vai conseguir aplicar ali no seu dia a dia? Ah, menino, eu vou te falar uma coisa. Ser mãe, quando você é líder, não sendo mãe, você é líder. Você é um líder. Quando você vira mãe, tem um dos valores lá da agilidade, que é responder às mudanças mais do que um plano. Isso é maternidade. Cara, isso é 100% a maternidade. Porque ninguém te ensina. Não tem um livro, não tem um by the book de como ser pai, como ser mãe. Não existe. Então você aprende fazendo. Você aprende que tudo aquilo que você planejou ontem à noite, amanhã é diferente. E detalhe, tudo que você aprendeu hoje, aí você pega tudo que você aprendeu com seus pais, e aí você avalia o que que eu quero aplicar com meu filho, o que que eu não quero aplicar com meu filho, o que foi bom para mim, o que foi ruim para mim. E aí, de repente, você percebe que, de repente, o que foi ruim para você, para a criança é bom. Então, você vive ali os três pilares todo dia. Total, Transparência, cara, inspeção e adaptação. O total, que eu fiz hoje, total. o que eu, como foi hoje, o que eu vou fazer amanhã
E quais foram os impedimentos ali? Você está o tempo todo. Total. Eu falando de agilidade, falando de maternidade, porque são seres que é um papel em branco, é um projeto em branco. E detalhe, um pouco mais além, né, porque é um projeto de longo prazo e que a gente vai dividindo ali em fases, que são os anos, né? A fase da fralda, a fase da comida, e tudo tem um começo e um fim, tá? É um projetinho, literalmente. E aí, tá com a fralda, agora a gente tem que pensar em como a gente vai tirar a fralda. Aí a gente vai na parte de experimentos e erros, né? Vamos assim, e não funcionou, vamos voltar. Vamos assim, e também não funcionou. Putz, conseguimos, agora deu certo. E não é porque deu certo com um jeito com uma criança que vai dar com a outra, Uhum. né? Porque não tem como fazer, são experimentos. E aí depois vem a parte da alimentação, aí vem a parte da escola, aí vem a parte do desapego materno, né? Porque a criança vai para a escola, ela para de desenhar você nos desenhos, ela começa a desenhar as crianças. Tudo vai mudando e muito rápido. Então, é como a gente falar, poxa, esse fim de semana a gente vai para a praia, você aluga uma casa, aí você chama os amigos, e aí o que que acontece no fim de semana? A criança acordou com febre. Ela é a Você- sua prioridade. É Ela é a sua lógico. prioridade. E o que que você faz? Você cancela a praia. Você se adapta. Você faz o que você tem que fazer com sua responsabilidade. Então, tudo muda. Ah, você vai fazer uma viagem. Você não faz mais uma viagem de mochilão. Ah, vamos que vamos. Não, porque tem um cronograma. A criança tem hora de acordar. Não importa se você dormiu às 5 da manhã, às 7 da manhã, ela está de pé. Ou no horário que ela habitualmente acorda. Não importa se você está caminhando lá na Champs-Élysées ou qualquer que seja o lugar que você está. Tem hora do almoço, você tem que parar, você tem que dar o almoço. Então, assim, é adaptação o tempo todo. Fora que, assim como um colaborador, você aprende o tempo. Às vezes a criança te dá umas lições que a gente tapa na cara. Você fala, caramba, pô, uau, sabe? Porque é um serzinho de 3 4 anos, ou um serzinho de 10 12 anos, que, que, que vive e que já tem alguns pensamentos, já tem algumas noções, e que você fala, putz, eu não pensaria nisso, sabe? Do tipo, olha, mamãe, por que que os bombeiros estão cortando a árvore? Ah, porque, poxa, mas a árvore não vai ficar triste? Putz, Nossa. Tan, tan, tan. e aí você tem 2 minutos para responder o negócio. E realmente, a árvore não fica triste quando ela está sendo cortada pelo bombeiro por causa do fio, mas aí você vai lá e fala, ah, a gente pesa a história, né? O que que é mais? O que que é prioridade? Salvar a vida das pessoas com a árvore não batendo no fio e correndo o risco de fogo, de incêndio, alguma coisa assim, ou cortar aquele pedacinho da árvore, mesmo sabendo que pode ser folhas, pode ser como um cabelo, Sim. Não, é né? legal você falar isso. Eu sou católico, né? E hoje eu estava lendo a palavra e hoje falava sobre João 15. E João 15 fala sobre a videira, que Jesus é a videira, tal, e nós somos os ramos, tudo. E aqueles ramos que não vão dar frutos, às vezes é, é descartado, mas aqueles que dão frutos, eles também são podados, mas são podados para poder dar mais frutos Mais frutos. e crescer, né? Acho que é essa a palavra-chave, crescimento. E às vezes, né, se a gente entender essa situação da árvore, ela vai crescer melhor, ela É, vai se desenvolver melhor, porque a gente está ali com o fio tentando barrar o crescimento dela. E é a mesma coisa na criança. é a mesma coisa criança e é a mesma coisa o colaborador. Parece tonto, porque é muito comum você ouvir quando a gente está dando um treinamento para liderança, você ouve assim, mas eu não sou pai dele. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de educação, de fato, você não é o pai dele. E isso a gente vai entender lá na entrevista, sabe? Que é o match, que é a cultura da pessoa versus a cultura da empresa.
Tirando isso, é como se fosse um pai, né? Como que as crianças aprendem? Se espelham. Se eu falar, filho, é para você comer isso, é importante. Mas eu não como, eu não gosto. Mas se a mamãe não come, por que eu vou comer? Então, quando eu chego para meu colaborador, eu falo, olha, tira uma hora do dia e estuda. Mas eu, como líder, eu não estudo. Eu não tiro uma hora do dia. Como que ele vai evoluir se eu não atuo ali? E é esse o Uhum. papel do líder, né? A criança, a gente não está ali para ensinar 100%, a gente está como apoio. E na liderança é a mesma coisa. Então, a gente está ali para apoiar, para direcionar, para dar a mão. Você precisa de ajuda? Posso te ajudar de alguma forma? Para ver que ela não está evoluindo e que talvez ela precise de auxílio, seja psicológico, seja para ouvir, ou seja para falar, olha, com feedback, apontar e ajudar ele a fazer um plano de ação para Uhum. virar uma pessoa, para seguir o PDI dele, né? Não é só ir lá montar e entregar para ela. Então, depois que eu virei mãe, eu comparo sim, né? É muito comum quando a gente vai fazer mentoria de liderança da galerinha da geração Y, da geração B, falando dos millennials. Ai, porque são muito mimimi. Aí você para pensar na criação dessa galera. Filho, que desenho você quer ver? Filho, você quer comer macarrão ou você quer comer panqueca? Filho, o que que você quer fazer hoje? Vamos no shopping ou a gente vai no circo? Eles participam de 100% da decisão. A gente deixa eles fazerem parte da decisão. Porque a gente Legal. pensa, eu vou deixar ele fazer parte disso. Não, é natural, porque a gente foi criado no comando e controle. Assim era lá no trabalho, assim era em casa. Eu mando enquanto você morar embaixo da minha casa, você vai seguir as minhas regras. Não foi assim? Uhum. Hoje a gente, hoje a gente faz diferente. A gente deixa eles participar. E quando eles chegam lá no mercado de trabalho, eles querem participar também. Olha que legal, Parte olha que das legal. decisões. Eles querem saber o porquê. Olha que legal, você está falando de empoderamento e colaboração. É tudo que a gente quer dos nossos times. É tudo que a gente quer dos nossos filhos, e é isso que a gente tem que dar para eles, como Legal. líder. É Le- isso. Então, quando eu falo de maternidade, volta ao trabalho, claro que eu tive que me reorganizar, me reestruturar, me reinventar, né? Eu até brinquei com um amigo meu do tipo, cara, transição de carreira, eu não sei para onde eu vou. Ele falou, Sol, se liga, olha suas experiências, refaz o seu currículo. Tentei, é uma dica, viu? Mamães que querem voltar para o mercado, senta e faz o seu currículo. Não pega um currículo que você tinha para atualizar, não. Senta e faz do zero o seu currículo. E aí você volta. É como se você entrasse tipo, no túnel do tempo. E aí ali você adiciona o que você fez e você olha para você como líder, como mentora de tudo que você aprendeu como mãe. Porque não foi pouca coisa, né? Você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você se preocupa na evolução do seu colaborador. Você, você gera uma empatia tão absurda, né? Eu já vi no trabalho uma pessoa falar assim pro liderado. Ele fala, que eu vou levar meu filho no médico. E o líder falou, mas por que a tua esposa não leva? Oi? É, Sabe? é corresponsabilidade. Claramente uma pessoa que não tem filho, sabe? Tipo, É. é uma responsabilidade compartilhada, né? Então, quando um líder vira e fala assim, olha, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso... Cara, vamos nos organizar, vamos nos planejar. Claro que a gente não vai deixar, Deus dará, tal. Mas vamos nos planejar aqui. Assim como se planeja em casa, se planeja aqui. Outra coisa, planejamento, rotinas. Isso é uma coisa que a mãe leva muito trabalho, muito. Eu acho que assim, eu não falo só eu tô falando de mãe porque eu sou mãe, mas eu acredito que para os pais não seja muito diferente.
tá? Mas a maternidade, ela te traz, dizer, responsabilidade. Eu peso muito na parte da empatia mesmo, com os colaboradores e com os pares, né? Porque se tem uma coisa que mães fazem muito, é, é compartilhar, é se ajudar. Então, quando você cresce como mãe, eu acho que como líder, como mentora, você vira uma pessoa mais acessível, digamos assim. Uhum. Sol, quero agradecer você por esse bate-papo, mas antes da gente encerrar, eu Hum, quero que você deixe uma mensagem para as mães e para as futuras mamães que queiram trilhar também esse caminho da maternidade no momento que estão trabalhando. com certeza. Então vamos lá. Mamães, futuras mamães, é, primeiro, não se preocupe com a sociedade. Siga o seu coração. Se você quer voltar para o trabalho, você precisa voltar para o trabalho, vai de coração limpo, vai de alma limpa. O seu filho vai estar bem. E mamãe, você quer ficar em casa com seu filho? É possível? Quando a gente fala de custos e tudo, fica. Você não vai se arrepender, tá? E se planeje, planeje a sua volta, tá? Se organize, tente sair do meio mãe, para que você não fique muito bitolado com aquilo, para você continuar com seu network, para você continuar nos assuntos atuais, né? Para você não ficar totalmente isolado, para que isso facilite a sua volta depois, né? Mas viva cada momento, porque de fato passa muito rápido a maternidade, né? Essa parte pequenininha que você que tem essa dependência da mamãe, né? Eu só não me arrependo, faria tudo de novo e nesse Dia das Mães, eu quero deixar uma frase que eu acho muito boa, é do tipo, viva mais e julgue menos. Vamos ouvir a sociedade, vamos mudar isso, vamos fazer do nosso jeito, do jeito que o nosso coração manda. Fantástica a sua mensagem. Obrigado por compartilhar, por trazer sua experiência materna, sua experiência profissional. Espero que aconteça tudo de bom para você e que essa volta seja uma volta gloriosa, Vai esplendorosa. ser! Vai ser porque você é uma sol. Então você Ah, nasceu para obrigada. poder brilhar. Então brilha, vai para cima, luta. E eu quero agradecer aí e também desejar um feliz Dia das Mães para você e para Ah, todas as mães que obrigada, estão aí nos delícia. acompanhando. Obrigada pela oportunidade. E é isso aí, meu. Vamos contaminar todo mundo, vamos plantar sementinhas do bem. Mulherada, somos nós. Tá bom? Um abraço aí para todos e até o próximo. Abraço.